A segunda transformação que eu destaco, nessa perícope que nós lemos, é novos líderes para novos movimentos do Espírito Santo. Eu vou pedir um pouquinho só mais de paciência para você, mas é importante isso que eu vou falar. Novos líderes para novos movimentos do Espírito Santo. Se o Evangelho de Cristo, dos judeus, ele deixou de estar limitado à cultura judaica, sem dúvida, era preciso então levantar líderes que fossem capazes de compreender o Cristo anunciado pelos judeus e pregá-lo aos gentios, sem o peso da teologia judaica. E é nesse contexto que surgem Barnabé e Paulo. Diante dos acontecimentos em Antioquia, os apóstolos que estavam em Jerusalém e os judeus convertidos ao cristianismo resolvem então averiguar, o que está acontecendo e enviam Barnabé para que ele pudesse analisar se realmente a experiência em Antioquia era de fato um movimento do Espírito Santo sobre a igreja. Barnabé era um dos esteios em Jerusalém. Ele tinha vendido a sua terra e auferiu o que ele arrecadou à disposição da comunidade. Ele intermediou por Paulo e ajudou os primeiros passos de Paulo na fé. Ele tinha os dons, segundo Atos 13, no versículo 1, de mestre e era profeta diante daqueles homens. Certamente ele era a pessoa certa para essa tarefa. Então ele tinha conhecimento e tinha serenidade para discernir e se posicionar em relação ao que acontecia. Chegando lá na cidade então de Antioquia, Barnabé se depara com uma grata surpresa. Uma comunidade florescia no mundo pagão, sem os ritos judaicos. Ele reconhece aquela comunidade como uma expressão legítima de igreja e da ação do Espírito Santo. E ele se adianta a uma discussão que Paulo teria mais tarde com a liderança em Jerusalém sobre a guarda da lei de Moisés, que resulta então no primeiro concílio da igreja cristã, que se encontra no livro de Atos capítulo 15. Tudo nos leva a crer que Barnabé não demonstrou preocupação alguma com a forma ritual adotada para acolher as pessoas naquela comunidade. Tudo nos leva a crer que ele não exigiu deles que se circuncidassem, que guardassem sábado ou qualquer outra coisa. Ele se alegrou com o que ele viu e ainda os incentivou a continuarem firmes no Senhor. É certo, e agora preste muita atenção, por que Deus levanta novos líderes? É certo que Pedro não conseguiria transpor os seus limites teológicos e culturais para dar a sustentação que aqueles crentes necessitavam, gentios, para viverem a fé, sem se tornarem reféns da cultura judaica e da teologia judaica de Moisés. Pedro, ele demonstrou isso, quando o quê? Ele teve dificuldade de ir lá na casa de Cornélio. Ele mostrou quão judeu ele era e quão difícil era para ele aquilo. Ele também demonstrou isso em Antioquia, aqui em Antioquia, onde ele foi severamente repreendido por Paulo. Pois enquanto aqueles judeus convertidos que exigiam a circuncisão, exigiam a guarda do sábado, não estavam, diz que ele comia à vontade lá com todos os crentes de Antioquia, estava na boa com eles lá. Aí ele ouviu que Tiago e alguns desses judeus estavam chegando, ele logo já tirou o dele, saiu de Paulo, foi lá e deu uma dura nele, chamou ele de hipócrita, o que ele fez. Ele demonstra que ele não tinha condições de liderar uma igreja com os gentios. Ele era mais judeu do que ele demonstrava, Deus precisou levantar um homem chamado Paulo. Precisava de um novo líder para uma nova fase da história da igreja. Pedro não servia mais para aquela fase. Pedro foi um grande líder para enfrentar os judeus do Sinédrio, porque ele ainda tinha muito, mas agora precisava de um líder para começar a levar o evangelho para fora dessas fronteiras. E aí levanta Deus Paulo. Um novo movimento, uma nova liderança. Está aqui no livro de Atos. A cada novo movimento na história da igreja pelo Espírito Santo, Deus levanta novos líderes capazes de compreender o novo e de pagar o preço para o estabelecimento deste novo movimento. Assim foi com Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos em relação à teologia defendida pelos judeus do Sinédrio de seus dias.
Eles desafiaram aqueles que detinham o poder religioso de seus dias para anunciarem que Jesus era o Messias esperado, o Salvador de todo pecador. Pedro, João, Tiago foram grandes líderes neste momento da história. Eles foram perseguidos por aqueles que detinham o poder no sinédrio da religião. Morreram por causa dessa verdade. Assim foi agora com Barnabé, com Paulo, diante a teologia defendida por Pedro e pelos judeus convertidos ao cristianismo. Eles foram perseguidos também por seus irmãos cristãos. Não é perseguido por quem não era da igreja. Eles foram perseguidos por aqueles que também agora diziam ter a palavra na mão. O que o judaísmo fez com Pedro, com João, agora eles estão fazendo com Paulo e Barnabé. E esses foram perseguidos por estes homens, que não entendiam aquilo que ele estava fazendo como movimento do Espírito. Pedro escreve em sua carta: as coisas de Paulo é muito difícil de se compreender. Ele teve divergências, ele teve problemas. Mas Paulo foi firme, foi usado por Deus. Por isso nós hoje recebemos esse evangelho da graça, porque Paulo se manteve firme. Mas Paulo foi perseguido pelos irmãos cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, porque queriam que ele ordenasse aos irmãos lá da Antioquia e de todos os lugares onde ele pregou, que eles guardassem o sábado, que eles fizessem circuncisão. E Paulo falou: não, vocês estão distorcendo o evangelho. Irmãos, assim foi na história, assim foi com João Russo, foi com Lutero, foi com Calvino, os puritanos. Diante a teologia defendida pelos teólogos católicos, Deus levanta esses homens para um novo movimento. Mais uma vez era preciso romper com o poder que aprisionava aquele evangelho. E aí Deus levanta todos esses homens na história. Eles foram considerados pelos católicos hereges, foram perseguidos pela igreja cristã por defenderem verdades bíblicas que a igreja não conseguia enxergar. Assim foi com os batistas, John Smith e Thomas Harris, diante a teologia defendida pelos reformadores, com respeito ao batismo infantil. Eles foram caçados pelos cristãos reformadores. Nós estamos falando de irmão perseguindo irmãos. Eu tenho esperança que o Espírito abra o entendimento de vocês e os olhos, porque vocês veem que a igreja ela mesma se mata, e ela mesma se persegue um ao outro. Não consegue perceber o movimento do Espírito. Agora esses irmãos batistas, fundadores da nossa denominação, estão sendo caçados e perseguidos pelos reformadores, por aqueles que vieram do luteranismo, por aqueles que vieram do calvinismo, pelos anglicanos. Eles estão sendo caçados, porque agora para eles eram hereges agora. Então você vê, o catolicismo fez isso com esses irmãos da reforma, agora esses irmãos da reforma estão fazendo com os novos movimentos que vai surgindo. Todos estes líderes enfrentaram em seus dias grande oposição. Todos eles foram julgados em seus dias por aqueles que detinham conhecimento teológico, acusados de serem hereges e anátemas. Alguns foram expulsos de suas igrejas e se viram obrigados a iniciarem novos movimentos eclesiais. Entretanto, o Espírito Santo consolidou as verdades por eles ensinadas. Hoje nós estamos aqui, fruto desses homens que um dia sofreram perseguições pelos nossos irmãos. Não foram por de fora, não. Precisamos compreender ainda hoje que o Espírito Santo continua levantando novos líderes para o estabelecimento de verdades bíblicas que ainda não foram consolidadas. O movimento do Espírito Santo não cessou. Ele continua purificando sua igreja de todo engano que foi construído ao longo dos anos. Fique atento. Agora eu digo a você, a quem você está seguindo e chamando de pastor. Neste movimento do Espírito Santo, por novos líderes, para a purificação da sua igreja, também surgem muitos homens, conhecedores das mais diversas teologias, mas que não conseguem se libertar das correntes teológicas que aprisionam a sua leitura bíblica, os levando a caminhar contra aqueles que o Espírito de Deus chamou para o novo tempo. Nós vivemos tempos difíceis, confusos, muitas igrejas, muitas teologias. Você tem teologia adventista, você tem teologia do Testemunho de Jeová, você tem teologia católica, você tem a teologia da libertação, você tem teologia liberal, você tem teologia sobrando. Quando você abraça uma teologia,
e você vai ler a Bíblia, e você já está com aquela ótica, você não consegue enxergar mais a Bíblia pura e simples, aquilo que o Espírito tem, porque aí você começa a ler através de toda aquela lente que já foram colocadas sobre a sua mente. Você perde o mover de Deus na história. A teologia, ela é boa para você analisar, aprender, ouvir, criticá-la. Enquanto você tem um espírito crítico, você está livre. Enquanto você está fazendo perguntas, você vai encontrar sim verdades dentro das teologias, mas você vai encontrar coisas que você fala, não, espera, isso aqui a Bíblia não condiz com isso. Mas quando você fala, não, eu abracei isso aqui, eu sou calvinista, não, eu sou agustiniano, não, eu... Esquece, filho. Você vai se perder na jornada, porque você não vai mais conseguir ler a Bíblia pura e simplesmente Bíblia, teologia bíblica. A tua visão vai estar distorcida, míope. Nós vivemos esses tempos confusos. Aí você encontra aí nos sites aí o pastor arminiano discutindo com o outro que é calvinista, o pastor que não sei o que discutindo com o outro que é dar não sei das contas, e cada... Gente, para de olhar essas coisas. Olha a Bíblia. E quando alguém vir falar para você alguma coisa, fala, peraí, me mostra na Bíblia. Eu quero ver a Bíblia, o versículo aqui na Bíblia. Ah, mas o teólogo Cornélio, lá da igreja batista, ele diz... Não. Não quero saber o que... Eu quero saber o que a Bíblia diz. Ou seja, igual aqueles crentes de Bereia, né? Fala aqui para mim, o que diz aqui? Porque eu preciso ver se isso aí é verdade ou não. Mas você precisa estudar a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia, porque nela você tem as respostas de tudo, pura e simples. Jesus fez uma oração. Ele disse assim para o Pai, eu imagino que ele olhou para o céu. Pai, bem-aventurado os simples de coração, porque o Senhor revelou para eles o teu reino, o Senhor revelou os teus segredos. O simples. Seja mais simples. Seja mais simples na tua vida, na tua leitura bíblica. Seja mais simples e você vai descobrir grandes coisas que Deus tem para ti. Eu quero convidar você a fechar os olhos.